Muito bem, nós sabemos que há muitas pessoas, há muitas seitas, há muitas acusações e especulações a respeito de Jesus. Quem é esse personagem tão maravilhoso, tão íntegro, tão tremendo, que mudou a história da humanidade? A vinda de Jesus ao mundo trouxe um marco na história. A história ficou dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vimos como o cristianismo mudou nações, como o cristianismo trouxe desenvolvimento às nações, como o cristianismo, os discípulos de Cristo, trouxeram leis justas, famílias estáveis, trouxeram para o mundo tantos benefícios da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós vimos que trouxeram bênçãos para todos. Mas quem é Jesus? Sabemos que Jesus, nós, os cristãos, dizemos Jesus é o Filho de Deus. Para nós isto é tão óbvio, para nós isto é tão claro, isto é tão simples. Nós vemos a história de tantos fundadores de religiões, histórias cheias de pontos, de manchas, de pecado, de erros, de falhas, porque são meramente homens. Mas e Jesus? Vamos ver? Em João 8, 45 a 47 está escrito: Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Fortes as palavras do Senhor, não é verdade? Olha o que ele disse aqui: mas porque eu digo a verdade, não me credes. As pessoas parece que gostam de ser enganadas. Nós vemos nas promoções, nas ilusões do comércio, às vezes colocam leve 3, pague 2. Mas se você vai observar o conteúdo daquele leve 3, não é o mesmo conteúdo do produto vendido separadamente. Nós vamos ver que, por exemplo, um irmão nosso esteve visitando uma indústria alimentícia e tinha ali certas latas de doce de pêssego, e ele então disse: olha, eu vou levar alguns desse aqui. E as pessoas disseram que trabalhavam ali: não, este não pode. Este aí foi reservado para uma empresa tal, um grande supermercado, eles vão fazer uma promoção. E ele disse: mas qual que é o problema? Por que eu não posso tirar um desse aqui, desta pilha? Disseram: não, é porque o conteúdo de cada uma dessas latas aí tem menos pêssegos do que da lata normal, porque ia ser uma promoção. Então se coloca lá promoção, as pessoas acreditam e vamos vendo que as pessoas parecem que gostam de ser enganadas. Hoje a gente pensa que é um absurdo uma pessoa culta, uma pessoa que estudou, fez um curso superior, acreditar em pirâmides, na força. A gente fica pensando, ser uma bruxa, ser um adepto do satanismo. Há pouco tempo foi inaugurada uma estátua de Satanás, a coisa mais terrível, voltando aos tempos bíblicos lá daquelas nações que viviam em total paganismo. Cabeça de bode, corpo de homem, a coisa mais estranha. Você pensa, como pode as pessoas desejarem um engano? Quantas coisas nós vemos aí que trazem o engano, por exemplo, a própria droga, a bebida, o cigarro. O Ministério de Saúde tem colocado bem claro aonde o cigarro vai levar as pessoas. Não alimenta, não faz bem, não atua em benefício do homem. E por que eles são enganados? E por que estão aí para serem vendidos nas lojas, nos mercados? Por que a bebida alcoólica? Por que a droga? As pessoas vão na ilusão, no engano.
mas a verdade traz luz. A verdade traz um entendimento, a verdade traz a clareza, a verdade mostra realmente o que é. Então Jesus disse para o povo da sua época: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Porque eu digo a verdade, não me credes. A verdade, ela mostra o caminho, ela mostra o que é certo, o que é errado, de uma maneira bem clara. Hoje estamos vendo leis que estão mudando os fundamentos da sociedade em toda a terra. Leis permitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo que estão fora do contexto das Escrituras. O Senhor fala: honra teu pai e a tua mãe nos 10 mandamentos. O Senhor fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O que as Escrituras dizem é a verdade, mas as pessoas têm prazer no engano e em serem enganadas. Só que o engano leva à condenação, o engano leva à falsidade, que é exatamente a pessoa entrar num caminho que ela pode até pensar que é direito, ela pode até pensar que é legal, mas são caminhos de morte. Jesus disse: eu falo a verdade, por isso vocês não me creem. E ele pergunta no verso 46, quem de vocês me convence de pecado? Uau! Jesus falou isso para a sua geração. Se isso fosse falado centenas de anos depois da vinda de Jesus, podia-se pensar: é claro, ninguém anotou as falhas dele, ninguém percebeu as falhas dele. Mas isso foi dito para o pessoal da sua geração. Ele olhou para aquela multidão que ali estava no templo, em Jerusalém, e ele disse: quem de vocês me convence de pecado? Quem pode apontar uma falha em mim, um erro em mim? Os fariseus, eles tentavam acusar Jesus com relação ao sábado, porque Jesus curava no sábado. E Jesus cansou de explicar, ele disse: olha, os sacerdotes no sábado não fazem sacrifícios, os sacerdotes no sábado eles não trabalham e ficam impunes. Se você, ele disse, se você vir a sua ovelha, o seu boi cair no buraco no dia de sábado, você não vai lá tirá-lo? Você não vai salvar o seu boi ou a sua ovelha? E não é tido como pecado. Agora, porque eu tenho curado as pessoas no sábado, é lícito ao homem fazer o bem em todo o tempo. Mas eles queriam acusá-lo de não guardar o sábado porque ele curava no sábado. E uma vez, os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas porque estavam com fome. Estavam de caminho e colhiam espigas e comiam. Oh, mas isso é um absurdo, eles não podem fazer isso. É sábado. E Jesus então disse: vocês nunca leram nas Escrituras que Davi, quando teve fome, ele comeu do pão da proposição, do pão da presença, o pão que ficava lá no lugar santo, que não é lícito comer ninguém a não ser o sacerdote. E ele comeu. Ele nem era levita, ele era da tribo de Judá e não foi tido isso como um sacrilégio, ou uma blasfêmia, ou um pecado, porque Davi teve fome e recebeu das mãos dos sacerdotes. Nunca lestes? Mas quem de vós me convence de pecado? Quem podia apontar uma falha em Jesus? As multidões o ouviam e ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque Jesus ensinava não como os escribas, mas como quem tem autoridade. Ele disse no verso 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Agora foi forte, não? Jesus dizer isto para os fariseus, para escribas, para aquelas pessoas que se julgavam santas, que se julgavam os mais religiosos, os melhores, os mais santos. Jesus disse, vocês não são de Deus.
se vocês fossem de Deus, ouvindo a minha palavra, vocês iam crer. Porque quem é de Deus tem a presença de Deus com ele. Interessante, como cristãos, você pode ir em qualquer lugar do mundo, qualquer cultura, seja África, seja Ásia, Europa, a Oceania, América, aonde você for, e encontrar um cristão verdadeiro, há uma comunhão. Você fica ali 2, 3 minutos conversando com aquele irmão ou aquela irmã, parece que já se conhecem há 10 anos. Por quê? Porque é uma comunhão do Espírito Santo. Bem, nós vamos nesta hora orar. Orar para que você possa conhecer mais e mais a verdade que é Jesus. Amém? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Te receber, ó Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa todos os meus pecados e dá-me uma vida nova em Tua presença. Encha-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a caminhar em santidade, recebendo o testemunho do Pai na minha vida e confirmando cada dia que sou um discípulo Teu. Toma minha vida, minha casa, minha família, tudo que sou e tenho em Tuas mãos. Eu me rendo a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.